A gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para você, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus. Eu sou Naulo de Paula, do nosso canal Naulo de Paula Missões. Sempre aí, toda semana, trazendo aqui um vídeo sobre a pregação do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que esse vídeo de hoje possa estar encontrando você cheio de paz, com saúde e prosperidade, tá ok? É o desejo do nosso coração. E vim nesse vídeo de hoje convidar a você a estar aqui junto comigo nesse vídeo de hoje, a estar fazendo aqui uma reflexão na palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A reflexão de hoje, qual que vai ser a nossa reflexão de hoje? Deus e a visão de Pedro. Vamos estar falando aqui sobre Deus e a visão que Pedro teve aí, que Deus apresentou para Pedro. Então, vamos fazer essa reflexão nessa passagem que se encontra aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, aí, a partir do versículo 1, vamos seguindo adiante aqui, e vamos aí junto comigo estar refletindo aqui na palavra do nosso Deus, sobre essa passagem, Deus e a visão de Pedro. Vamos comigo na palavra de Deus aí, ó. Vamos começar aqui sobre esse título, o centurião Cornélio. A palavra de Deus fala aqui que havia um homem, o centurião Cornélio, vou estar cabeça baixa aqui lendo na Bíblia para você ver, e é o seguinte, morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Veja só isso, Ele era um homem piedoso e temente a Deus com toda a sua casa e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja só isso. Esse homem observou claramente, durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: Cornélio. Este, fixando nele os olhos e possuído de temor, perguntou: Que é, Senhor? E o anjo lhe disse: As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envie mensageiros a Jope e manda chamar Simão Pedro, que tem por sobrenome Pedro. Ele está hospedado com Simão Curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que se retirou o anjo que lhe falava, chamou 2 dos seus domésticos e um soldado piedoso dos que estava a seu serviço. E, havendo-lhes contado tudo, enviou a Jope. Então, observa isso aí. Esta foi a visão que Cornélio teve aí da graça do Senhor. E aqui o próximo título fala: Pedro tem uma visão. No dia seguinte, indo eles de caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao eirado por volta da hora 6ª a fim de orar. Estando com fome, quis comer, mas enquanto lhe preparava a comida, sobreveio-lhe meio que um êxtase. Então viu o céu aberto e descendo um objeto como se fosse um grande lençol, o qual era baixado à terra pelas 4 pontas, contendo toda a sorte de quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu, e ouviu-se uma voz que lhe dirigiu a ele, dizendo: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro replicou-lhe: De modo nenhum, Senhor, porque jamais comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez a voz lhe falou: Ao que Deus purificou, não considere comum. Preste atenção nessa frase. Ao que Deus purificou, não considere comum. Sucedeu isso por 3 vezes, e logo aquele objeto foi recolhido ao céu. Aqui outra passagem que fala: Os enviados de Cornélio chegam a Jope. Vamos comigo na reflexão na palavra do Senhor. Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados da parte de Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. E chamando, indagaram se estava ali hospedado um Simão por sobrenome Pedro. Enquanto meditava Pedro acerca da visão, disse-lhe o Espírito: Estão aí 2 homens que te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles,
nada duvidando, porque eu os enviei, disse o Senhor a ele. E descendo Pedro para junto dos homens, disse: A que me tendes? Sou eu a quem buscais? A que viestes? Então disseram: O centurião Cornélio, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação judaica, foi instruído por um santo anjo para chamar-te à sua casa e ouvir as tuas palavras. Veja isso. O último passagem que fala: Pedro vai com eles. Pedro, pois, convidando-os a entrar, hospedou-os. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope foram à sua companhia. No dia imediato entrou em Cesareia. Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, lhe saiu Cornélio ao encontro e, prostrando-se-lhes aos pés, o adorou. Mas Pedro o levantou, dizendo: Ergue-te, que eu também sou homem. Falando com ele, encontrando muitos reunidos ali, a quem se dirigiu, dizendo: Vós bem sabeis que é proibido aos judeus ajuntar-se ou mesmo aproximar-se algum de outra raça. Mas Deus também me demonstrou que a nenhum homem considerasse comum ou imundo. Veja só isso, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Por isso, uma vez chamado, vim sem vacilar. Pergunto, pois, por que razão me mandaste chamar? Respondeu-lhe Cornélio: Faz hoje 4 dias que por volta desta hora estava eu observando em minha casa a hora 9ª de oração, e eis que se apresentou diante de mim um varão de vestes resplandecentes, e disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas lembradas na presença de Deus. Manda, pois, alguém a Jope a chamar Simão por sobrenome Pedro. Acha-se este hospedado em casa de Simão, curtidor à beira-mar. Portanto, sem demora mandei chamar-te e fizestes bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui, na presença de Deus, pronto para ouvir tudo o que te foi ordenado da parte do Senhor. Então falou Pedro, dizendo: Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme ou faz o que é justo lhe é aceitável. Esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Aleluia, glória a Deus. Vós conheceis a palavra que se divulgou por toda a Judéia, tendo começado desde a Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Aleluia, glória a Deus. Nós somos testemunho de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém, ao qual também tiraram a vida, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus no 3º dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunha que anteriormente escolhidas por Deus, isto é, a nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo, testificar que ele é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê receba remissão de pecado. Aleluia, glória a Deus. Então, meu querido irmão, minha querida irmã em Cristo Jesus, eu quis trazer aqui, né, Deus e a visão de Pedro. É um pouquinho longa a palavra, mas foi para que nós refletíssemos mesmo nesta palavra, entendeu, meus amados irmãos? Para que nós fizéssemos uma reflexão na palavra do Senhor, observando o quê? Né? O que Pedro aprendeu aqui? Né? Pedro, ele sabia que o judeu não se dava com o samaritano, com outros povos, né? Ele não podia se misturar. Mas Pedro também não sabia que depois da vinda do Senhor Jesus, todo aquele que arrepender dos seus pecados, que reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus,
que o aceitar em sua vida, ele o perdoa e o aceita e o recebe como filho. Entendeu? Então, o que Deus quis dizer com isso aí? Que, né, os judeus, principalmente, não considerassem, né, impuro aquilo que Deus purificou. Ou seja, quando eu e você nos consideremos servo de Deus, servo de Cristo, pregador da palavra, né, missionário, evangelista, diácono, presbítero, pastor e bispo e apóstolo e assim por diante, não importa o cargo, né, que nós não nos consideremos melhor do que aqueles que são às vezes sem cargo, ou que nem ainda não batizou, né? Mas se Cristo escolheu eles, e Cristo purificou o que estava sujo, e quem somos nós para dizer que não? Quem somos nós para rejeitar? Então, meus amados irmãos, se Cristo não rejeitou aqueles, quem somos nós para rejeitar? Você pode observar aqui que o Senhor Jesus me lança aqui numa outra palavra que na Bíblia que eu quero abrir, eu quero trazer para você ver aqui essa passagem, né, que você vai encontrar aqui na palavra de Deus, falando um pouco sobre isso também. Aqui no livro de 1 aos Coríntios, né, no capítulo 1, a partir do versículo 27, o que a palavra do Senhor fala aqui? Se você quiser conferir aí, ó, né, o que a palavra de Deus fala aqui? Ó? Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Vejam isso. Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são. Veja só. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Cristo. Aí Jesus vem e confirma aqui, né? Mas vós sois deles em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloria-se no Senhor. Então veja que essa palavra também aqui, ela vem confirmando aquela outra, que Deus revelou a Pedro, que ninguém de nós temos o direito de considerar impuro, profano ou pecador, aquele a quem o Senhor perdoou, aquele a quem o Senhor morreu por ele na cruz, aquele a quem o Senhor não imputou-lhes os seus pecados e perdoou-lhes os seus pecados. Então, meus amados irmãos, o nosso chamado não é para julgar, não é para condenar, não é para sentir melhor do que ninguém, ainda que o Senhor nos dê o privilégio de estar numa posição de servo do Senhor, de estar na posição ali, de levar a palavra do Senhor, de levar o evangelho, ainda que nós temos aqui, né, o dom do Senhor, de levar a tua palavra, de levar o teu evangelho, nós não somos melhor do que ninguém. Veja que Pedro ali, a princípio, ele não quis se misturar, mas ele entendeu que Deus disse que não devemos tratar como impuro aquilo que o Senhor purificou. Então, meus amados irmãos, o Senhor Jesus nos ensina isso na palavra dele e vem falando comigo e com você hoje, que nós tenhamos que viver uma vida casta em santidade diante do Senhor Jesus, mas independente da vida que levamos com Cristo, nós não temos o direito de julgar ninguém. Pelo contrário, se você vê um irmão ou irmã caída, um irmão ou irmã desviada, você não abre a sua boca para dizer, desviou, pecou, tá assim porque tem alguma coisa. Não, Jesus não chamou eu e você para julgar ninguém, meus amados irmãos. Jesus não chamou nós para que nós possamos nos colocar no lugar de juiz. Juiz é o Senhor Jesus, juiz é Deus. E mesmo ele, que é juiz, que tem o poder de julgar, ele mesmo perdoou, ele mesmo purificou o que estava impuro. Então quem somos nós, meus amados irmãos, para colocar a culpa nos outros? Quem somos nós para chamar de impuro aquilo que o Senhor Jesus purificou? Então, meus amados irmãos, o nosso chamado é levar a palavra de Deus para as pessoas, é levar o refrigério para as pessoas, é dizer para elas que se elas se arrependerem dos seus pecados, que se elas voltarem para o Senhor Jesus, que se elas aceitarem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e buscar e servir a Ele e descer as águas e buscar o batismo no Espírito Santo, então o Senhor também será com elas e elas também poderão deixar de ser criatura de Deus para ser filho de Deus, herdeiro de Deus e co-herdeiro de Cristo. E com isso ter comunhão conosco como servo de Deus, como nossos irmãos em Cristo Jesus. Por que nós dizemos aí a paz do Senhor Jesus e acrescenta isso chamando de irmão e de irmã? Quando falamos irmão e irmã, é porque somos considerados filhos de um único Pai, que é Deus, através do seu Filho Jesus Cristo. Então, se somos
filho de Deus, herdeiro de Deus e cordeiro de Cristo, eu e você, meu irmão, minha irmã, somos irmãos em Cristo Jesus. E se somos irmãos, temos que desejar o melhor para o nosso irmão, temos que orar pelo nosso irmão, pela nossa irmã, temos que querer o melhor para ela, tá ok, meus irmãos e irmãos? Essa reflexão de hoje, meu querido irmão e minha querida irmã, falando aqui a Deus e a visão de Pedro, vem trazer apenas uma reflexão na palavra de Deus para que nós possamos entender que jamais devemos tratar como impuro, como falho, como errante, como pecador, querer apontar dedo, querer colocar no lugar de juiz, querer apontar dedo nas pessoas, colocando defeito, acusando, falando que ela está passando aquilo, porque é por causa disso, por causa daquilo. Nós não temos esse direito, meu amado irmão. Então eu costumo dizer comigo mesmo assim, se eu e você não for capaz de abrir a nossa boca para falar uma palavra de conforto para aquela pessoa, ou ser capaz de dividir nosso pão com ela, ou ser capaz de levantar ela lá, então é melhor deixar quieto, do jeito que tá, do que sair falando, do que sair criticando, porque a nossa boca tem que ser usada, é para pregar o evangelho de Jesus, é para trazer o refrigério, é para trazer a palavra de Deus para as pessoas, meus amados irmãos. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, eu espero que essa palavra de hoje, ela tenha tocado no seu coração, ela tenha feito você entender que nem eu e nem você somos juiz, fomos colocados no lugar de juiz, tá ok? Então, que nós possamos abrir o nosso coração, que nós possamos levar o evangelho de Jesus para as pessoas, que nós possamos levar uma palavra de refrigério nesse tempo de pandemia, nesse tempo de coronavírus aí. Hoje estamos aqui, né, no dia 2 de julho de 2021, e estamos aqui trazendo essa palavra através deste canal no YouTube, trazendo aqui uma palavra de fé para você, uma palavra de reflexão, falando que nós não temos o direito de julgar, de condenar ninguém. Direito nós temos é de pregar o evangelho, de levantar as pessoas, de salvar ela e não condenar, tá ok, meus amados irmãos? Então eu espero que essa palavra de Deus tenha te ajudado hoje, espero que ela tenha falado ao seu coração hoje, e se ela falou, faça uma reflexão na palavra, faça uma reflexão na sua vida, do que você está fazendo, como você está comportando diante do Senhor. Então aqui, meus amados irmãos. E se você entender que carece de mudança, carece de conserto, faça isso. E se você já está firme, está presente com o Senhor, então continue firme, porque Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é glorioso para te perdoar, te abençoar, te dar força, ok? Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. A gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que a glória do nosso Deus esteja na sua vida, na sua casa, na sua família, hoje e sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. A gloriosa paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, e até a próxima oportunidade, no próximo vídeo, se o bom Deus assim o permitir.